Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Estamos aqui em mais um sábado, mais um ID Online, com saudade de todos, como sempre, mas com muita alegria, porque Deus tem nos proporcionado, mesmo à distância, momentos incríveis. Eu sei que você que está participando aí do culto desde o começo já sentiu aquilo que Deus está fazendo nessa noite. Durante toda a semana, nas nossas lives lá no Instagram, Deus fez coisas extraordinárias. E Deus já colocou no meu coração que aquilo que Ele tem para fazer hoje, aquilo que Ele tem para falar conosco hoje, é ainda mais extraordinário. Então eu quero que você se prepare, que você esteja atento à palavra, se livre agora de todas as distrações, tudo aquilo que possa te atrapalhar, tudo aquilo que você sabe que pode te impedir de receber na plenitude tudo que Deus tem para você. Se você puder colocar um fone de ouvido, ou se você estiver assistindo na sala da sua casa com a sua família, pede para ninguém atrapalhar, porque Deus tem muito para fazer e eu tenho certeza que quanto mais você se concentrar e se entregar, mais Deus fará. Amém? Eu gostaria que aí onde você está, na tua casa, que você feche os teus olhos, coloca a mão na altura do teu coração, que eu quero fazer uma oração junto com você agora. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te peço, Espírito Santo, que onde essa pessoa estiver agora, o Senhor a toque, o Senhor ministre na vida dela, o Senhor, meu Deus, comece a fazer a obra desde já, preparando esse coração para a palavra que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas hoje. Senhor, eu te peço que nenhum venha sair daqui, meu Deus, nem os meninos que estão aqui ajudando na live, nem as pessoas que estão em casa, nem eu mesmo, Senhor, sem ser transformado pela palavra que o Senhor tem para nos entregar nesta noite. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e desde já eu te agradeço, porque eu sei que a tua obra já começou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Olha, ainda dá tempo de compartilhar a nossa live. Então, pega aí, se você estiver no Facebook ou se você estiver no YouTube, aperta lá no botãozinho de compartilhar e envia para os teus amigos, envia para os teus contatos. Avisa que ainda dá tempo de vir assistir, participar dessa live e receber de Deus essa palavra poderosa. Amém? Nós estamos no segundo episódio da série Quarentena. E hoje nós vamos falar sobre destino. Talvez você que viu o tema da mensagem de hoje tenha ficado pensando, como que nós vamos falar sobre destino e quarentena? Onde essas duas coisas se encaixam? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Preste bastante atenção, porque Deus vai ministrar na tua vida. A primeira coisa que eu quero te perguntar é: quantas vezes você já passou por um momento muito difícil, por um deserto, por um momento de dificuldade, como esse que todos nós estamos passando? Mas eu falo dos teus momentos pessoais, individuais, das tuas lutas pessoais, e você olhou para Deus e questionou: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que parece que para mim as portas nunca se abrem? Por que, Deus, que eu tenho a impressão de quando eu estou começando a caminhar, quando eu estou começando a avançar, as coisas regridem para mim? Quem nunca teve essa sensação de olhar para a sua vida, de olhar para a sua própria bagunça e pensar: por que está acontecendo comigo assim? Eu tenho tentado fazer o certo, eu tenho tentado caminhar diante de Deus. Quem nunca, quando entregou a sua vida para Jesus, não pensou: parece que antes de Cristo a minha vida era mais fácil? Quantas vezes eu, como pastora, ou o pastor Igor, já ouviu de jovens dizer: pastora, a minha vida era mais fácil quando eu não estava com Jesus. Parece que as coisas começaram a ficar mais difíceis desde que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Desde que eu resolvi ser crente, ser cristão, ser cristã. As coisas parecem que ficam mais complicadas. Quem nunca se sentiu assim? Quero dizer para você que você não está sozinho, porque a maioria de nós pode afirmar com toda certeza que já se questionou, que já fez essa pergunta. E eu quero te dizer que Deus tem um propósito para isso. Deus tem um propósito para as tuas lutas. Nada. A primeira palavra que eu quero que você saia daqui com ela no teu coração hoje, que você termine a live de hoje com isso gravado no teu coração. Nada do que Deus faz é sem um propósito. Tudo que Deus fez na tua vida até aqui, tudo que Deus permitiu, toda porta que Deus fechou e toda porta que Deus abriu, Deus tinha um propósito. Nada do que Deus faz é por acaso, nada do que Deus faz é porque Ele estava distraído. Tudo tem um propósito maior, amém? Até mesmo as lutas e os nãos que você recebeu durante a tua caminhada.
Para falar sobre destino e para falar sobre a quarentena que nós estamos passando, eu quero conversar um pouco com você sobre o deserto. Nós falamos um pouco sobre questionar a Deus pelo tempo de luta e também falamos que tudo que Deus faz tem um propósito. E o tempo de luta nós podemos comparar ao tempo de deserto. O povo de Deus, quando foi liberto, lá no livro de Êxodo, quando foi liberto do Egito e caminhou em direção a uma terra que Deus prometeu, parecia um sonho, parecia algo inalcançável, mas Deus veio, cumpriu a palavra dele, libertou o povo e aquele povo começou a caminhar em direção à terra prometida. E é exatamente isso que acontece conosco, não é? Nós ouvimos a voz de Deus, Ele lança sobre nós promessas. Ontem a gente falava sobre isso na live. Quantos de vocês que estão assistindo aí hoje podem lembrar de momentos em que alguém colocou a mão sobre a tua cabeça e profetizou algo extraordinário? Que alguém disse que o teu destino seria algo incrível? Quantos já receberam uma ministração dizendo: Deus está te entregando um ministério, Deus está te entregando um propósito, Deus tem um chamado queimando no teu coração, e naquele dia o teu coração queimou, o teu coração ardeu diante de Deus, e você pensou: uau, as coisas agora vão começar a acontecer, Deus está me livrando da escravidão do Egito, e está me levando em direção a uma terra prometida. Glória a Deus, que incrível! Mas durante essa caminhada, logo depois da promessa, as coisas começaram a ficar difíceis. As coisas começaram a se complicar. E aí vem o questionamento que eu falei para você no início. Por que está acontecendo isso? Deus não prometeu? Deus não disse que ia fazer? Eu nem pedi, né? Talvez você tenha até dito isso já para Deus, mas eu nem pedi esse ministério. Eu nem pedi para fazer isso. A maioria das pessoas que tem um ministério grande, que fazem grandes coisas no reino de Deus, a maioria delas, não todas, mas a maioria diz: eu não pedi pelo lugar onde eu estou hoje. Eu não pedi pelo ministério que eu tenho hoje. Deus me chamou e me entregou. Mas depois de Deus me chamar, depois de Deus me entregar, eu comecei uma caminhada longa e difícil. E essa caminhada nós identificamos como o tempo do deserto. O povo, depois de receber a promessa, recebeu a libertação e começou a caminhar, mas logo que eles começaram a caminhar, eles chegaram no deserto. E o primeiro ponto que eu quero que você entenda nessa noite é que o deserto chega para todos nós. O deserto, ele chega para todos nós. O deserto vem para todos. Todo o povo de Deus recebeu a promessa. Eu tenho uma terra prometida para vocês, aleluia. Eu vou libertar vocês dessa escravidão, glória a Deus. E todo o povo foi liberto. Todo o povo recebeu a grande promessa do Senhor. Mas todos eles tiveram que passar pelo deserto. Sabe, eu li essa ministração de hoje, Deus ministrava no meu coração e eu pensava nessa quarentena, nessa pandemia que nós estamos vivendo, nessa crise global que nós estamos só começando a viver, porque essa é a verdade. A crise está só começando no mundo. E eu pensava: uau, meu Deus, nós nunca imaginamos que viveríamos isso. Quantos de nós não abrimos a boca para dizer: 2020 vai ser o meu ano? Quem não falou isso aí? Levanta a mão aí na tua casa. Quem não disse: 2020 vai ser diferente? E aí, quando a gente menos esperou, o ano estava começando, nós caímos num deserto. Caímos num tempo de sequidão, caímos num tempo de luta, onde nós ficamos desorientados, pensando: Deus, o que vai ser agora? O que será de nós? Quem poderá nos socorrer? Nem o álcool gel, nem a máscara pode nos socorrer. Nem o SUS, nem o hospital particular, ninguém. Esse deserto chegou para todos nós. Assim como chegou para todo o povo, esse tempo de luta, esse tempo de dificuldade tem chegado para todos nós. Quantos estão aí enfrentando durante esse tempo de crise, esse tempo dessa quarentena, um tempo de ansiedade, um tempo de depressão, se sentindo oprimido? Quantos estão abatidos porque durante esse tempo dessa quarentena perderam um emprego ou perderam um ente querido? Eu sei que para você tem sido difícil. Eu sei que muitos dos que estão assistindo agora aqui essa live estão passando por essa quarentena
de um jeito mais difícil do que imaginaram que seria. Mas eu quero te dizer que o deserto, ele existe. E ele vem para todos nós. Lembra lá do começo? Tudo que Deus faz tem um propósito. Guarda essa palavra aí, que nós vamos já falar dela. Guarda aí no teu coração. O primeiro ponto que nós falamos, o deserto vem para todos. Todo o povo viveu o tempo do deserto. Você não está sozinho na tua luta. Sabe, um dos erros que nós cometemos é pensar, a minha luta é maior que a de todo mundo. O meu problema é maior do que de todo mundo. Ninguém entende, né? Tem gente que sai da igreja, que se revolta, que diz, não, ninguém entende o que eu estou vivendo. E eu não estou de maneira alguma minimizando a sua dor. Eu não estou dizendo que você, sabe, está sendo covarde diante da tua dor, porque com certeza só você sabe o que você tem sentido e o que você tem passado nesse período desse deserto. Mas eu quero te dizer que se você olhar para o lado, se você olhar para as pessoas ao teu redor, você vai descobrir que tem pessoas passando pelo mesmo ou até por situações piores do que a que você está enfrentando. Todos nós estamos enfrentando um tempo de luta, um tempo de batalha, um tempo de dificuldade. Esse deserto chega para todos nós. Mas o segundo ponto, e é uma grande notícia que eu tenho para te dar, o segundo ponto da nossa ministração de hoje. Deus cuida de você no deserto. Aleluias. Deus cuida de você no tempo da crise. Quer ver como Deus cuidava do povo? Abre a tua Bíblia aí. Se você puder abrir no teu celular, se estiver assistindo em outro aparelho. Se não, corre, pega a tua Bíblia, abre para você acompanhar para mim, junto comigo. Êxodo 13, versículo 21 e 22. Que diz assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Esse aqui, queridos, é só uma referência que eu separei. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que durante toda a caminhada do povo no deserto, Deus trouxe providência. Deus cuidou. Todas as vezes que o povo se queixou e disse, nós vamos morrer de fome, Deus disse, calma, eu vou mandar maná do céu. Nós vamos morrer de frio, Deus disse, calma, eu também vou providenciar. Sempre Deus vinha cuidando. Sabe, nós temos que prestar muita atenção, porque talvez você seja aquela pessoa que quando eu pergunto sobre o deserto que você está enfrentando, você é aquele que só olha para todas as coisas negativas que você tem enfrentado nesse deserto, ou consegue olhar e enxergar a mão de Deus dentro do deserto. Enxergar a mão de Deus dentro da tua dor, dentro da crise, dentro do problema, dentro dessa quarentena que nós estamos enfrentando. Sabe, eu também fui uma que chegou um momento desse tempo que nós estamos vivendo em que eu questionei, eu disse, Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? E agora eu quis questionar e quis me entristecer e quis me amedrontar. E no mesmo momento ali o Espírito Santo veio ao meu coração e começou a me mostrar todos os grandes motivos que eu tinha para agradecer. Começou a me fazer ver no meio de toda essa crise a mão de Deus me protegendo, me guiando. A grande sacada, queridos, que vai mudar, se você colocar isso aqui em prática, vai mudar a história da tua vida. Veja a mão de Deus no meio da tua dor. Veja a mão de Deus na porta fechada. Veja a mão de Deus no meio da tua crise. Veja a mão de Deus na perca do teu emprego. Veja a mão de Deus na doença. Veja a mão de Deus. Pastora, o que é isso que você está falando? Veja a mão de Deus em todo o tempo, em todas as coisas. Até mesmo nos tempos difíceis, até mesmo no dia da lágrima, no dia da dor, no dia do sofrimento. Se você abrir com atenção os teus olhos espirituais, você vai conseguir encontrar a mão de Deus cuidando de você. Até mesmo na hora da perda. Talvez você é alguém que perdeu muito durante esses tempos. Talvez 2020 esteja sendo o ano mais difícil da tua vida. Talvez 2020 esteja sendo um ano em que você perdeu muito. Mas eu quero te convidar nessa noite
a encontrar a mão de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus no meio dessa crise, dessa perda, dessa dor, no meio de tudo isso. Eu digo mais uma vez, eu não estou minimizando a tua dor, mas eu estou te dizendo que se você abrir os teus olhos, você vai conseguir encontrar Deus cuidando de você. Você vai conseguir encontrar Deus te protegendo, providenciando coisas. Talvez até essa porta que se fechou aí, que você está pensando, e agora o que vai ser de mim? É Deus dizendo, eu tenho outra porta para abrir para você muito melhor. Lembra? Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. O meu pastor sempre diz uma frase que ela é lema para nós aqui na igreja. Quando deu certo, glória a Deus, deu certo. E quando deu errado, glória a Deus, ainda mais alto, porque também deu certo. Se eu confio no Deus a quem eu estou servindo, se eu confio no Deus que tem cuidado de mim, no dia que dá errado, no dia da perda, no dia da crise, no dia do sofrimento, no dia da lágrima, no tempo do deserto, eu continuo glorificando, eu continuo agradecendo, porque eu estou vendo a mão de Deus me guiando. Porque eu sei, eu entendo que a minha visão é limitada, eu estou vendo agora, mas Ele viu lá na frente o destino. O povo saiu da escravidão, recebeu uma promessa, glória a Deus, começou a caminhar e chegou no deserto, mas Deus estava vendo aonde? O destino lá na frente, a promessa que Ele tinha dado lá na frente. O povo só estava vendo limitado, o povo só estava vendo aquele momento de dor, o povo só estava olhando para aquele momento de dificuldade, para aquele tempo de deserto, mas Deus estava vendo lá na frente. Deus estava vendo, sabe o quê? O cumprimento da promessa. Deus estava visualizando o povo, aquele povo de Deus entrando na terra prometida e se regozijando na realização da promessa de Deus. Encontre Deus no meio da crise. Encontre Deus no meio dessa quarentena. Encontre Deus no meio do deserto. Ele está aí. Ele continua aí. Ontem nós falamos sobre isso na nossa live. Não importa se você está nas trevas, se você está escondido em uma caverna, se você subiu no mais alto monte para tentar fugir de Deus, Ele continua aí. E se você abrir os teus olhos, você vai conseguir enxergar a mão de Deus cuidando de você. Agradeça pelo cuidado de Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. E o terceiro ponto, e esse aqui é o mais importante, esses dois foi para alinhar esse terceiro ponto que eu tenho para trazer para você nessa noite. A forma como você reage ao deserto determina o teu resultado. Não é a forma como Deus está agindo com você. Talvez você está pensando aí, eu estou sendo injustiçado por Deus. Talvez você está aí com uma pergunta do início da ministração. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Não foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu planejei, não foi isso que eu imaginei. Mas não é a forma como Deus está agindo com você. Deus não está sendo injusto. Deus nunca é injusto. Deus não tem injustiça. Deus é um Pai amoroso e justo, fiel. Nele não há corrupção. Não tem como Ele sair disso, porque isso é o que Ele é. Então o que vai determinar o teu resultado para o final dessa quarentena, o que vai determinar o teu resultado no final dessa crise que nós estamos vivendo, o que vai determinar o teu resultado para a perda do teu emprego, para a perda dessa pessoa que doeu tanto perder, o que vai determinar o teu resultado aí para esse relacionamento que acabou, que você pensou, meu Deus, a minha vida vai acabar porque esse relacionamento acabou. O que vai determinar o teu resultado no final desse deserto, no final dessa luta que você está enfrentando, não é a forma que Deus está agindo com você, porque Deus está agindo sobre a tua vida com justiça, mas é a forma como você está reagindo a Deus, reagindo a toda essa situação. Eu quero te mostrar duas reações diferentes nessa mesma história aqui que nós estamos estudando hoje. Duas reações diferentes. Números 21, 5. Diz assim: e falou contra Deus e contra Moisés. Esse é o povo. Olha só. Lembra que nós lemos lá no ponto 2? Deus protegendo, Deus cuidando, Deus guiando. Olha o que diz aqui, Números 21, 5.
E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. E nós detestamos esta comida miserável. Misericórdia. Olha a forma como o povo estava reagindo. Deus tinha acabado de livrar eles de 400 anos de escravidão. Deus tinha acabado de entregar uma promessa extraordinária para aquele povo. Mas a única coisa que eles conseguiam enxergar naquele momento era a crise. A única coisa que eles conseguiam enxergar naquele momento era a fome do dia. Era o que eles queriam para o dia. Era o que eles queriam para agora. Mesmo Deus fazendo coisas extraordinárias, mesmo vendo o mar se abrir, mesmo vendo Deus derrotando o inimigo, que eles nunca teriam conseguido derrotar sozinhos. Que eles nunca teriam conseguido se livrar se não fosse a mão de Deus. Mesmo assim, no primeiro aperto, você vai ver na história que no primeiro aperto, na primeira dificuldade, o povo pulou lá longe e disse: Moisés, ei, era melhor estar lá no Egito. Era melhor estar lá. Quantas vezes não já passou pela tua cabeça? Quantas vezes você não já pensou: era melhor quando eu estava lá no mundo? A minha vida era mais fácil. Era melhor quando eu fazia isso, aquilo. Era melhor quando eu me prostituía. Era mais fácil quando eu não tinha que me preocupar tanto com os meus relacionamentos, que eu podia viver de qualquer jeito. Era melhor. O povo, na primeira dificuldade, olhou para Deus e disse: o Senhor nos tirou da escravidão, mas nós preferíamos a escravidão do que o deserto com o Senhor. O meu coração sangra quando eu leio essa referência, porque quantos de nós não agimos assim com o Senhor? Quantos de nós, na primeira porta que Deus fecha, na primeira dificuldade, temos a ousadia de olhar para Deus e dizer: eu preferi a escravidão do mundo do que o deserto com o Senhor. Eu preferia a dor da escravidão do pecado do que passar por esse deserto com o Senhor. O que o povo não entendia é que é melhor um deserto com a presença de Deus do que uma escravidão sem a presença do Senhor. O que o povo não entendia é que não interessava o deserto que eles estavam passando. A coisa mais importante que eles tinham naquele momento era Deus com eles. Eu quero te convidar nessa noite a abrir os teus olhos e entender que no meio da tua luta e no meio da tua dor, no meio do teu sofrimento, a melhor coisa que você pode dizer é: não interessa, porque eu tenho a Deus. Não interessa, porque mesmo com as circunstâncias tão difíceis ao meu redor, ei, eu tenho o Senhor e isso me basta. Não importa a dor, não importa se está sendo um tempo de deserto, não importa se essa quarentena tirou de você mais do que você imaginou. O mais importante de tudo é que Deus está aí. Deus está com você todos os dias. Deus está com você durante cada noite em que você dorme em cima das tuas lágrimas. Deus está com você cada vez em que você chora dentro do teu banheiro, escondido da tua família, dizendo: Deus, eu não vou suportar. E Ele renova as tuas forças e diz: filho, aguenta mais um pouquinho, porque você está vendo agora, mas eu estou vendo o teu destino, eu estou vendo lá na frente, eu sei o extraordinário que eu tenho para você lá na frente. Aguenta mais um pouco, resiste mais um pouco, porque o que eu tenho para te entregar é grande demais. A família que eu tenho para te entregar é grande demais. Então não chora o final desse relacionamento aí, porque hoje você está chorando o final desse relacionamento, mas eu, Deus, estou vendo lá na frente você sorrindo e feliz com a família que eu tenho para te entregar. Hoje você está chorando a perda desse emprego aí, pensando: o que será de mim? Mas eu estou vendo lá na frente a empresa que eu tenho para te entregar, para você começar a empreender. Eu estou vendo lá na frente que dessa crise vai nascer alguém, um grande empreendedor, uma grande empreendedora, que vai ser um grande empresário e fazer coisas extraordinárias na sua cidade, na sua igreja.
No meio da tua dor, enquanto a tua visão é limitada, Deus está vendo o destino que Ele tem preparado para você. Todos nós estamos passando por essa crise. Todos nós estamos em um deserto nesses últimos dias. Mas a forma como você tem reagido a este deserto vai determinar os teus resultados. Quais são as sementes que você está lançando durante esse tempo? Essa quarentena tem servido para te aproximar de Deus? Porque nós temos tido 2 resultados nessa quarentena. Aqueles que estão saindo fortalecidos, mergulhados no profundo da presença de Deus, e aqueles que simplesmente se distanciaram. Qual tem sido a tua reação diante do deserto, diante da crise? Números 14, versículo 21 e 24. Olha só. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Deus está falando do povo lá murmurando, desobedecendo, questionando, colocando Deus à prova. Lembra? Nós acabamos de ler. Olha aqui a resposta de Deus. Nenhum daqueles que me desobedeceram, que me colocaram à prova, que mesmo vendo os sinais, mesmo vendo os milagres, resolveram não acreditar, escolheram questionar e desobedecer ao Senhor. Nenhum deles vai entrar na terra que eu prometi. A promessa ainda estava lá. A promessa não foi desfeita. Deus não vai se desfazer da promessa que Ele te deu, não. É a tua reação diante desse deserto que você está enfrentando que vai determinar se você vai receber ou não a promessa. Ei, e presta atenção. Se você reagir de forma errada, se você for como o povo, desobediente, colocar Deus à prova e questionar, outra pessoa vai chegar e receber a tua promessa. Porque Deus não vai se desfazer da promessa. É você que vai perder ela. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Olha a justiça de Deus. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito. Olha Deus citando alguém aqui que agiu de forma diferente. Que reagiu de forma diferente ao deserto. Mas como meu servo Caleb, que tem outro espírito e me segue com integridade. Caleb estava no deserto, sim ou não? Caleb estava enfrentando as mesmas lutas, sim ou não? Caleb teve que comer a mesma coisa que o resto do povo, sim ou não? Sim. Mas Caleb teve outro espírito, diz a palavra de Deus. Caleb agiu de forma diferente. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Aleluias! Você está vendo? O mesmo deserto, as mesmas lutas, a mesma quarentena, talvez em níveis diferentes, talvez em forma diferente, mas todos enfrentando do seu jeito, mas resultados diferentes, porque a reação é que vai determinar. E sabe o que é mais incrível? A forma como nós agimos, nós podemos até calcular, mas a forma como nós reagimos é quem nós realmente somos. E eu quero te perguntar, qual tem sido a forma que você tem reagido a essa quarentena? Quem você tem se revelado? Um filho que crê na promessa do Pai, que sabe que mesmo que o tempo esteja difícil, Deus está vendo lá na frente o teu destino e a promessa que Ele tem para a tua vida, para a tua casa, para os teus herdeiros, para a tua família. Ou você tem sido o ingrato, que tem questionado a Deus, que tem dito, Deus, por que comigo? Deus, por que assim? Agora lembra lá no início que nós falamos? Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não vai te entregar, olha queridos, Deus é um Pai tão amoroso que Deus não vai te entregar o teu destino enquanto você não estiver preparado para viver ele. O deserto é o lugar de nos preparar. O deserto é o lugar onde você vai sair preparado para o teu destino ou você vai morrer nele. Um dos dois vai acontecer. Porque foi o que aconteceu com o povo. Aqueles que se mantiveram íntegros diante do Senhor, obedecendo a todas as palavras que Deus ordenava,
receberam o seu destino, que era a terra prometida, preparados para entrar nela. Mas aqueles que desobedeceram morreram no meio do caminho. Qual vai ser o teu resultado? Deus tem um propósito para essa tua dor aí. Deus tem um propósito para essa porta fechada. Deus tem um propósito para essa tua perda. Deus tem propósito, porque nada do que Deus faz é por acaso. Mas qual vai ser o teu resultado? Você vai morrer no deserto? Ou você vai sair desse deserto preparado para viver o destino que Deus tem para você? Toda pessoa que você vê vivendo algo incrível diante de Deus, sabe aquela pessoa que você admira, que você olha e pensa, uau, como eu gostaria de ser assim. Nossa, essa pessoa está vivendo algo extraordinário em Deus. Você precisa de 5 minutos conversando com ela para saber que ela teve que vencer um deserto. E que ela ainda vai enfrentar muitos outros. O deserto vem para todos, lembra? Mas a forma como nós estamos reagindo dentro do deserto está determinando os nossos resultados. Deus tem um destino para você, querido. A promessa que Deus um dia te deu, ela não voltou atrás. Deus não volta atrás. A palavra de Deus diz que Ele não volta. Na palavra que Ele lança, Ele não mente. Talvez o que está te impedindo de receber esse destino é porque Deus está te moendo ali, sabe, no deserto, dizendo, filho, eu estou te preparando nesse deserto. Eu estou moldando o teu coração para que você viva o destino incrível e extraordinário que eu tenho para você. E em vez de estar se deixando moldar por Deus, você está questionando e morrendo no deserto. Você vai escolher ser quem? Aqueles que ficaram para trás. A palavra de Deus diz que aqueles que questionaram a Deus, os seus ossos ficaram no meio do caminho, no deserto. Mas aqueles que foram fiéis entraram na terra prometida. Entraram na promessa de Deus. Chegaram ao destino que Deus tinha para eles. Eu quero que você feche os teus olhos aí no teu lugar agora. Aleluia, a presença de Deus está de uma forma muito sobrenatural nesse lugar. E eu tenho certeza que está aí na tua casa também. Glória a Deus. Quero pedir para o pastor Igor tocar aqui comigo. Fazer um som aqui no violão. Um choro, como nós costumamos dizer. Só tocar mesmo. Eu quero te pedir para que você te concentre agora em Deus. Feche os teus olhos. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas foram tocadas por essa palavra. Enquanto eu ministrava aqui, Deus falava ao meu coração que muitas pessoas estão sendo renovadas através dessa palavra. Talvez você começou a assistir essa live exatamente com esses sentimentos aqui. Por que está acontecendo comigo? Deus, eu tenho sido fiel. Senhor, por que eu não saio desse deserto? Por que parece que eu saio de um e entro em outro? Por que as coisas têm sido tão difíceis? Lembra, todo aquele que vive algo extraordinário em Deus, primeiro teve que passar pelo deserto. O destino daquele povo era algo incrível, queridos. Aquela terra era inacreditável. Era uma terra que manava leite e mel. A palavra de Deus diz que os cachos de uva eram tão grandes que precisavam de 2 homens para carregar. Mas para chegar lá eles tiveram que passar pelo deserto. Ei, quer viver o incrível de Deus? Aceita o deserto. Quer viver o incrível de Deus? Para de questionar o que Deus está fazendo e só aprende. Só agradece pela mão de Deus no dia da dor. Só agradece porque mesmo com toda a luta, com toda a lágrima, Ele tem cuidado de você. De dia, a nuvem te protege do sol. De noite, a coluna de fogo do frio. Ele tem cuidado de você. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Pai. Ei, vai agora. Cada casa, cada família, cada pessoa que foi tocada agora por essa palavra e traz a confirmação daquilo que o Senhor tem para eles. Traz à memória agora a promessa. Traz à memória agora o destino, o ministério que estava morrendo no deserto. O chamado que estava morrendo no deserto. Ei, você que foi chamado para liderar, Deus ainda tem te chamado. Ei, você que tem um ministério aí, Deus ainda está com o ministério aqui nas mãos para te entregar.
Ele não desistiu da promessa. Ele não desistiu do destino que Ele tem para você. Para de questionar, para de reagir de forma ingrata e começa a levantar as mãos e agradecer a Deus, porque no meio do deserto Deus tem cuidado de você e Ele está te preparando para o destino que Ele tem para você. Aleluias. Começa a chorar aí diante de Deus. Ei, essas lágrimas aí é o Espírito Santo lavando a tua alma. Aleluias. Oh, aleluias. Querida, você não tem noção do que eu estou sentindo aqui. A minha vontade é de sair correndo, de sair pulando. O Espírito Santo está confirmando. O Espírito Santo está confirmando agora aí na tua vida. Aleluia, Jesus. Vem, 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 vem Espírito, vem Espírito. Isso, em cada casa, em cada pessoa. Vai agora visitando, vai agora tirando toda dor, toda tristeza, toda dúvida. O Espírito Santo está tirando agora do teu coração toda dúvida, todo questionamento. Deus está substituindo agora. Deus está te mostrando a mão dEle no meio da tua dor. Deus está mostrando a mão dEle no meio do teu deserto. O Senhor é contigo. O Senhor te ajudou até aqui. O Senhor te guardou. E o Senhor está vindo lá na frente. O teu destino. Deus tem destino para você. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que aceitam a paternidade dEle. Fecha os teus olhos, coloca a mão na altura do teu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu aceito a tua paternidade. Presta atenção nessa oração. Senhor Jesus, diga bem forte: eu aceito a tua paternidade. A paternidade de Deus vem com a dor, vem com a perda, vem com as lições, vem com a lágrima. Deus não vai te livrar não da dor. Deus não vai te livrar não. Vão ter dores que você vai ter que passar. Mas sabe por quê? Porque Ele é um Pai que te ama demais para não te preparar para o que Ele tem para você. Porque Ele é um Pai que te ama demais para te entregar na tua mão aquilo que você não está pronto para viver. Deus está te amadurecendo para o teu destino. Deus está te preparando. Isso é o amor de um Pai. Eu aceito a tua paternidade, Senhor. Você que quer renovar a tua aliança com Deus. Eu sou crente, eu já sou da igreja. Não interessa, se você sentiu no teu coração, faz essa oração. Diga: eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Jesus. Me perdoa. Me perdoa porque eu estava morrendo no deserto. Me perdoa porque eu estava desistindo. Mas agora eu sei que vai ser diferente. Porque mesmo no meio da dor, mesmo no deserto, mesmo no meio da crise, eu posso ver a tua mão. Diga: eu te recebo como meu Salvador, o Senhor da minha vida, o Deus da minha casa, da minha família, do meu casamento, dos meus filhos. Tu és Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Em o nome de Jesus, que assim seja. Amém, Jesus. Diga amém. Eu quero que você levante as tuas mãos o mais alto que você puder aí. Larga o celular aí em cima da mesa, em cima do sofá e diga: glória a Deus! Eu sou amado do Pai. Eu tenho um Pai que me ama e que tem cuidado de mim. Que Deus te abençoe e que essa palavra perpetue na tua vida e no teu coração, em nome de Jesus. Amém?